a todos com a paz do Senhor. Amém. Abramos a Bíblia em Josué capítulo 5. Amados irmãos, amanhã o irmão Antônio do Carmo está com o evangelismo às 6 da manhã. Os irmãos que não tiverem atividade, os irmãos que não tiverem atividade nesse horário, cooperemos com ele ali às 6 horas da manhã, 8 horas, 8h30 encerra, e cada um retorna às suas congregações para a escola bíblica dominical. Josué capítulo 5, eu quero ler com a igreja os versículos 13 a 15, assentados como estamos. Diz-nos a Bíblia: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Amados irmãos, nós vamos nos basear nesse texto e em outros. Em primeiro lugar, eu quero dizer à igreja e amigos que aqui estão que o tema de todo esse ano está baseado em Josué 13 e 1. É verdade que conquista de terra no livro de Josué está falando literalmente de região geográfica, de terra verdadeiramente falando. Mas esse texto nós estaremos aplicando no sentido de conquista de pessoas e também de espaço. Nós não vamos tomar terra de ninguém, mas aonde a igreja pisar a planta do seu pé, como do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que habita na terra, Salmo 24:1, Salmo 50, versículo 12, logo nós também haveremos de adquirir alguma coisa. Agora, no Novo Testamento também, o Senhor Jesus fala de pessoas como sendo de terras. Você já leu Mateus 13, quando diz que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu ao pé do caminho, parte da semente caiu entre pedras, parte da semente caiu entre espinhos, mas parte da semente caiu em uma boa terra. E Jesus explica que a semente, a palavra de Deus, e as terras ali citadas era o coração de pessoas. No Novo Testamento está falando de gente. Aqui em Josué está falando literalmente de terras. Mas nós aplicaremos também como sendo pessoas em nome do Senhor Jesus. Esclarecemos essas coisas porque, como pregamos a Bíblia, pode ser que alguém queira atrapalhar, mas nós estamos falando e explicando aos irmãos
o que deve ser. Olhando para os versículos aqui e o subtema que nos é repassado, não se pode conquistar outra terra sem antes pisar em terra santa. Não se pode conquistar outra terra sem antes pisar em terra santa. É impossível nós conquistarmos no reino espiritual sem antes nós termos um contato primeiramente com Deus. As pessoas se enganam porque pensam que avivamento é só grito, pulos e milagres. E nós temos advertido constantemente a igreja que vai ter muitas pessoas que farão milagres e outras que receberão milagres e ainda estarão no inferno eternamente. Porque Jesus ensinou muito claro, Mateus 7, 21 a 23. O que ele já vinha defendendo desde o versículo de número 13, que tivesse cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque eles apareceriam. E embora eles fizessem milagres, sinais e maravilhas, no grande dia do Senhor, eles ainda ouvirão de Deus: eu não vos conheço, apartai-vos para o fogo eterno. Com base nisto, nós advertimos aos irmãos que é impossível nós conquistarmos outra terra sem antes pisar em terra santa, sem antes termos um contato pessoal com o Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, por bonito que seja o lugar em que estamos, Deus tem algo infinitamente mais belo ainda. Por mais bonito que seja o lugar em que estamos, Deus tem algo infinitamente mais belo ainda. Se você acha que a salvação é bela, e de fato o é, mas Deus ainda tem mais para quem é salvo. E quem não é, Deus tem a salvação. Se você acha que as línguas é algo belo, no mundo espiritual, Deus tem a interpretação delas para que nós estejamos cientes do que Deus quer falar. Se achamos que as línguas e a interpretação delas é bela, Deus ainda tem a palavra da ciência, do conhecimento, tem a revelação, tem a palavra profética. Há muita coisa para conquistarmos. Então, no mundo espiritual com Deus, não se acostume apenas em uma vida superficial com Deus. Queira um pouco mais e busque esse pouco mais que você deseja. Josué está para entrar em uma grande batalha. E ele vai a Gilgal, dá uma olhada, porque é impossível lutarmos sem conhecermos com quem estaremos lutando. E no capítulo 5, versículo 13 diz: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, então ao pé de Jericó, mas no capítulo 5 e 10 diz: estando pois os filhos de Israel alojados em Gilgal, é ali onde ele resolve dar uma volta para conhecer a terra, para também saber como haveria de lutar, e sem sombra de dúvida orar e meditar na palavra do Senhor, porque era ela que ele deveria falar por todos os dias da sua vida, como diz Josué 1:6 até versículo 9. Com base nisto, nós vemos que havia algo muito mais belo ainda
para ser conquistado. E é exatamente nessa situação onde ele começa a ter uma visão maravilhosíssima. Porque diz o texto no versículo 13: levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, nós vemos que ele levantou os olhos e olhou. Há algo muito diferente entre a vista e a visão. Ao pé de Jericó, Jericó era conhecido como a localidade das palmeiras. Então dá uma ideia de um local verde, de um local bonito, de se admirar. E estando Josué próximo em Gilgal, ao pé de Jericó, aparentemente poderia ser uma boa e bela visão, mas isto não é o que o conforma. E ele levanta os olhos, e a separação de vista e de visão é muito grande, porque uma criança de 1 ano, 2, ela tem vista, ela consegue ver. Mas visão, da qual falamos nesta noite, comparada a uma pessoa de 40 ou 50 anos, claro que uma criança não tem. No mundo espiritual, uma coisa é uma pessoa ver naturalmente, a outra coisa é como um líder, como alguém que Deus levanta, como alguém que Deus separa para um propósito, para conseguir enxergar mais de longe, e apesar dos embates e dificuldades e circunstâncias, ainda conseguir ver algo mais belo que isso, a vitória que Deus tem para dar a tantos quanto queiram e permaneçam fiéis a Ele na sua presença. Quando nós olhamos para isso, nós lembramos do Salmo 121, versículo 1, quando o salmista dizia: elevo os meus olhos para os montes. Olhando para isso, lembramos de Lucas 16, 23, e erguendo os olhos viu ao longe. Quando olhamos para isso na Bíblia Sagrada, em João 4,35, levantai os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. É impossível nós contemplarmos alguma coisa olhando apenas para a terra. É impossível nós contemplarmos o que Deus tem para nós olhando somente para a terra. Estevão, próximo da hora de ser apedrejado, Atos 7, versículo 55, diz que ele teve uma visão de Deus, e Jesus ao lado dele. Aquela visão, sem nenhuma sombra de dúvida, com as demais experiências e fundamentação bíblica que Estevão tinha, foi o que sustentou, mesmo depois quando foi apedrejado. Mas ele havia visto algo maravilhoso, que não o fez titubear e nem pensar em desistir, mesmo num dos momentos mais difíceis da sua vida. A igreja, nós todos precisamos entender que por mais belo que seja o lugar onde nós estamos, Deus tem ainda algo infinitamente mais para nós. Segundo lugar, precisamos compreender que nunca veremos o que Deus tem para nós olhando para a terra. Porque há pessoas vendo só impossibilidades, vendo só dificuldades, como já foi citado na oração: é que eu não sei ler, é que eu moro num local simples, é que o meu povo é simples, e isso ou aquilo. Deus não está perguntando nada disto, porque Ele já sabe de tudo isso, mas apesar disto, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso na vida de todos aqueles que desejarem servi-lo, mesmo apesar de suas limitações.
Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus se revela da forma que podemos contemplar. Você viu que ele levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. É a visão de Josué, é um homem. Porque biblicamente falando, por uma forma teofânica ou cristofânica, teofânica, o próprio Deus aparecendo, cristofânica, o próprio Cristo aparecendo ainda antes da sua encarnação, não reencarnação, mas encarnação, antes do Novo Testamento. Por muitas vezes Jesus se revelou. E como de outras vezes, Josué, não tendo uma visão plena ainda, se confundiu. Desta feita também ele se confunde. Outras vezes ele não conseguiu contemplar como de fato o era. E aqui da mesma forma ele olha e é o que ele vê, um homem, porque Deus pode aparecer para nós na forma em que podemos contemplá-lo. Porque do caso contrário seríamos fulminados, como a Bíblia Sagrada fala. Mas ele pode mostrar-se de uma forma que nós possamos contemplá-lo e permanecermos vivos ainda. Portanto, não duvide de absolutamente nada no mundo espiritual, porque Cristo está vivo, o Senhor está trabalhando no meio do seu povo, e é desejo de Deus se manifestar a nós, de tal forma que ele mandou o profeta falar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos buscar a sua presença. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Josué tinha um desejo muito grande de contemplar a Deus. Olhe para Êxodo, o capítulo de número 33, o versículo de número 11. Veja a sede, o desejo que tinha Josué de ver a Deus. 33:11 de Êxodo está escrito: e falava o Senhor a quem? Moisés. Face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois Moisés tornava ao arraial, mas o moço, por nome Josué, filho de Num, era servo de Moisés. Ele nunca do meio da tenda, ou seja, Deus estava falando com Moisés, Moisés estava na tenda, mas quando Moisés saía de lá, estava o moço no meio da tenda. O nome dele era Josué, quem sabe dizendo: eu quero ter a mesma intimidade que Moisés tem, eu quero ouvir a mesma voz que Moisés ouve, eu quero ter a mesma coisa que Moisés tem. É por isso que Deus, sabendo desse desejo, quando Deus chama Josué, depois que Moisés partiu para a eternidade, Deus disse: da mesma forma que fui com Moisés, meu servo, eu também serei contigo de agora em diante, porque Deus realiza o desejo daqueles que querem tê-lo como amigo íntimo. O texto sagrado nos mostra ainda, a Bíblia Sagrada, a forma como ele se revela. Se para Moisés o Senhor se revela dizendo que faria sinais através dele, e ele utiliza um cajado, porque Moisés haveria de pastorear todo aquele povo. Mas agora, na revelação que Deus tem para a vida de Josué, Deus revela agora um outro momento. Ele se revela como príncipe do exército, e além do mais, com uma espada já desembainhada. E nós devemos estar atentos para tudo quanto o Senhor nos mostrar,
a fim de que nós estejamos fundamentados o que Ele quer fazer com cada coisa que está nos mostrando. Se para Moisés Deus usa um cajado e transforma em várias coisas, para Josué ele aparece como príncipe do exército com a espada nua, dizendo: agora tu não vais somente pastorear, é hora de lutar, e tu terás que usar também a espada. Para os dias em que nós vivemos, a gente sabe que a espada do Espírito é a palavra de Deus, e todos nós somos soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos utilizar a palavra. Mas nos dias de Josué foi assim que o Senhor se revelou a ele, não somente através da espada, porque ao tempo que a espada defende, também ataca. Há um outro instrumento que Josué utilizaria, que não precisaria nem mesmo ele sair do lugar. Está aí em Josué capítulo 8, 18 e 19. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. É o que Deus quer fazer com cada um de nós, usar-nos com espada e com lança, para que ao momento em que estendermos, nós possamos possuir tudo, porque conosco está aquele que é mais valente do que o valente, e as coisas serão incendiadas, mas não com fogo de destruição, a não ser do pecado, mas fogo do Espírito Santo de Deus, para incendiar vidas, para o louvor e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós precisamos estar atentos, porque olha o que diz Êxodo, capítulo de número 32, e o versículo de número 17. Êxodo 32 e o versículo de número 17. Está escrito: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés. É um grande perigo o servo querer ensinar o Senhor, não que ninguém possa aprender. Eu já disse aos irmãos que quem é sábio aprende com quem sabe muito e quem sabe menos. Mas Josué estava iniciando, era hora de ouvir. O texto sagrado diz que, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, ele já disse a Moisés: é alarido de guerra lá no arraial. Versículo 18, a lição de Moisés. Porém Moisés disse: não é alarido dos vitoriosos, e nem tampouco é alarido dos vencidos, porque quem é pastor de verdade conhece. E o texto sagrado diz que Moisés falou: mas é o alarido dos que cantam apenas. Eu estou ouvindo. Há uma diferença muito grande em adorar jubilando o vitorioso, ou ainda adorar triste porque venceu, ou apenas está cantando. Se Josué pensava que era júbilo, Moisés, com o ouvido muito mais aguçado, ele disse: eles apenas cantam. Eu estou ouvindo. Porque ele sabia que era nada mais, nada menos do que um povo distante da presença de Deus, que ainda não tinha pisado em terra santa, porque não havia se permitido assim. Eles mesmos foram quem renunciaram e não quiseram aproximar de Deus para ouvir a sua voz. Eles tiveram medo, porque é natural que quem está em pecado tenha medo de Deus. Da mesma forma que é natural quem está querendo santificar a vida querer aproximar-se de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em quarto lugar,
nós vemos que Deus em nosso favor ou contra nós. Precisamos distinguir essas coisas, porque está escrito aqui em Josué 5 e o versículo de número 13, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Quando nós olhamos para isso, Josué estava tão desejoso de ver a ação de Deus no meio do seu povo, que ele parece destemido, ele parece ousado nesse texto sagrado. Mesmo um soldado, um homem com a espada nua, ele avança como quem dizendo que estava prestes a fazer qualquer coisa se necessário fosse. Mas quando eu olho para esse texto sagrado, eu fico a pensar e a lembrar que nós precisamos saber se Deus está a nosso favor ou se Ele está contra nós. Porque Josué é muito inteligente e ele faz uma pergunta, quando vê a espada nua. Chegou-se Josué a ele e fez a pergunta: estás do nosso lado, é um dos nossos, ou és nosso inimigo, está contra nós? Irmãos, nós não temos como sair do lugar se Deus estiver contra nós. Eu não sei como tem tanta gente corajosa na obra de Deus, achando que pode enganar todas as pessoas e ainda continuar enganando Deus, porque Deus não é enganado. É impossível nós querermos conquistar outra terra se nós não tivermos pisado em terra santa ainda. É impossível nós querermos conquistar lá fora se nós não conseguimos ser vistos como crentes, nem mesmo no nosso lar. É impossível nós querermos sair como missionários a outras cidades, bairros, estados ou até mesmo fora do país, se nós não conseguirmos conquistar nem mesmo a congregação em que nós congregamos. Afinal de contas, tem pessoas que querem ser usadas, mas elas não são conhecidas na congregação onde deveriam congregar. Não tem um líder para se submeter, não tem uma igreja onde serve, mas quer ser usado, quer ser um instrumento. Deus não quebra barreiras, Deus não quebra princípios, Deus age em cima de princípios. Eu vou lhe dizer outra vez, a Bíblia fala da história de Cristo desde o seu nascimento até os 12 anos, oculta dos 13 anos até os 29, ele só aparece aos 30 anos. Se Jesus passa todo um tempo se preparando para exercer um ministério de 3 anos e meio, conosco não será diferente. Tem um tempo para todas as coisas e nós precisamos aproveitar cada tempo, porque Deus, que é o dono do tempo, Ele sabe o tempo de nos usar e a forma que nos usará para a glória do seu nome. Mas Deus não quebrará princípios. O texto sagrado é muito claro ao olharmos para a Bíblia Sagrada. Veja só, Deus, quando Ele está a nosso favor, Isaías capítulo 14, versículo de número 27. Quando Deus está a nosso favor é uma bênção. Mas para Deus estar a nosso favor, no mínimo nós precisamos obedecê-lo. E obedecer a Deus e obedecer a sua palavra, obedecer aqueles por Deus foram levantados. Isaías 14, 27 está escrito: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? Eu não consigo compreender como ainda em pleno século XX há pessoas que estão dizendo que um homem para o seu chamado,
que uma liderança pode parar o seu chamado. Largue esse Deus miserável que você serve, que um homem pode parar o chamado de alguém. O Deus da Bíblia Sagrada, ele não pode ser parado, e a sua palavra não é invalidada por absolutamente ninguém no universo. Depois de Deus determinar algo acerca de uma pessoa e o seu propósito, ninguém poderá impedir o Deus de agir. O versículo continua e diz assim: determinou, quem pois invalidará, e a sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? Pelo amor de Deus, como podemos acreditar que nós não estamos em algum lugar porque alguém pediu? É impossível isso acontecer, desde quando nós estejamos no centro da vontade de Deus. Se alguma coisa parece emperrar, ou é porque nós não estamos no lugar onde deveríamos estar, ou ainda não chegou a hora de Deus fazer o que quer fazer em nossa vida. E isso não nos impede de obedecermos a Deus fielmente, até que chega o momento dele fazer o que ele quer fazer. Isaías capítulo de número 41, versículo de número 10, está escrito: não temas, não precisa nem ter medo, porque eu sou contigo, tenha companhia divina. Não te assombre, não precisa andar assombrado, porque eu sou o teu Deus. É se ele fosse o Deus, porque muitos dizem que é, mas não o servem como sendo. Eu te esforço, a nossa força vem de Deus. Eu te ajudo, nós somos ajudados por Deus. Eu te sustento, nós não fracassaremos, porque Deus nos sustentará com a destra da minha justiça, com a mão poderosa de Deus, o braço dele nos ajudará. É o que nos está dizendo a Bíblia Sagrada. O texto sagrado ainda diz em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 11 e o versículo de número 13. Veja só, quando Deus está a nosso favor, eu sou o Senhor, revelação divina, e fora de mim não há Salvador. Então ele tanto é Senhor para mandar, como é Salvador para salvar, e ele não conhece nenhum outro mais. Versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu já sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Nada escapa ao seu controle, está tudo debaixo do controle de Deus. E ele desafia: e se eu decidir operar, quem é que vai me impedir? Como não acreditar na Bíblia Sagrada? Se por toda a vida e toda a Bíblia nós vemos Deus agindo de uma forma poderosa, sem que ninguém possa impedi-lo de agir. A sua palavra diz em Isaías 64:4. Todos conhecem de cor e salteado, mas eu gosto de ler com os irmãos, porque eu fico imaginando que essas palavras são vida, são espírito. E quando nós a lemos, o Senhor está trabalhando em cada um de nós para nos levar aonde Ele quer que nós estejamos. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade, já faz tempo, não se ouviu, ninguém nunca ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, não houve percepção alguma, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Inventam deuses de tudo quanto quiserem inventar, mas além do nosso, igual a ele, nunca. Que trabalhe para aqueles que fazem o quê? O problema é que muitos esperam em pessoas. O problema é que muitos são bajuladores. E a Bíblia diz em Jó 32:21 que Deus, com bajulador, Ele faz é matar, porque Ele odeia esse tipo de gente. Nós só precisamos obedecer a Deus e ser fiel a Deus e ser fiel à sua palavra, porque a obra é de Deus e é Ele quem age nas nossas vidas. Isaías capítulo 37, versículo 33 a 35. Estou falando quando Deus é a nosso favor. Ezequiel 37, 33 a 35.
Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. E depois de Deus colocar uma porta, quem é que vai abrir? Nem lançará nela flecha alguma. A proteção de Deus estava sobre o seu povo. Tampouco virá perante ela com escudo, ainda que tenham defesa aqueles que lutem contra nós. Ou levantará contra ela tranqueira, ainda que façam o que quiserem fazer com as armas que quiserem. Versículo 34. Pelo caminho por onde vier, por esse vão fazer o quê? Ainda que venham para nos atingir, voltarão cabeça baixa, porque não haverão de ter força contra nós, porque não existe arma preparada contra nós que prospere. Antes todas elas são derrotadas pelo poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz: voltará, mas nessa cidade não entrará. Quem é que está dizendo? Versículo 35. Porque eu ampararei. Quem estiver debaixo do amparo do Senhor está bem seguro. Esta cidade, para a livrar. Quem tem livramento de Deus pode ficar tranquilo. Por amor de mim, observa, Deus não faz nada absolutamente confiando em nossa força, em nossas capacitações, mas Ele faz por amor a Ele mesmo. É por isso que Ele não falha. E por amor ao seu servo Davi, quando alguém serve a Ele com inteireza de coração, Deus usa o nome desta pessoa para fazer o que Ele quer fazer. Isso é quando Deus está a nosso favor. Agora ele pergunta: tu és do nosso ou é contra nós? Porque se Deus levantasse contra nós, aí já foi. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 39. A palavra do Senhor diz: vede agora, Moisés falando, observem isso, que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Ou seja, é só Deus e ponto final, acabou, não tem mais outro. Nem mais nem menos, é Deus e acabou. Pode levantar quem quiser levantar. Se nós nos levantamos para conquistar e pisarmos em terra santa antes de conquistar outras terras, Deus vai nos dar tudo por herança para a glória e louvor do seu santo e bendito nome. E Ele diz: eu mato e eu faço viver. O Deus da Bíblia, o que nós servimos, Ele continua matando. E esses dias eu fui confrontado por Deus a pensar que eu não sou crente. Porque se nos dias de Nadab e Abiú eles foram fulminados quando estavam sem santidade e querendo oferecer sacrifício, se Uzias, quando achou que era grande, entrou na casa de Deus para oferecer sacrifício e ficou leproso até o dia de morrer, se Ananias e Safira tentaram fazer a mesma coisa e se acabaram, por que não morre gente nos nossos dias? Uzá e Aiô, as tentativas deles eram boas de guardar a arca, de segurá-los, mas não eram eles que deveriam fazer aquilo. E por que não morre gente nos nossos dias, se tanta gente em prostituição dentro da igreja? Tanto marido batendo em mulher, mulher batendo em marido. Por que tanto homem traindo a mulher, nem que seja na internet, mas é traição também, é sexo virtual, é pornografia, e tanta mulher traindo o homem, e ninguém morre mais nos nossos dias? Por que tanta gente se rebela contra os pais? Às vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora, e o que acontece entre nós. É impossível conquistar outras terras sem antes pisar em terra santa. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Então nós estamos diante de um Deus que tem poder para restaurar. E ninguém há que
que escape da minha mão. Todas as coisas estão no controle da poderosa mão de Deus. Nós não podemos e nem precisamos nos perturbar com nada, porque a mão de Deus abarca todo o universo e todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos, e Ele agirá. Coloque isso em mente, porque verdadeiro avivamento vem seguido de arrependimento. Não existe avivamento sem que as pessoas não se arrependam de seus pecados. E para se arrepender tem que conhecer as suas misérias. Confissão de pecado, tem que abrir a boca e vomitar o que comeu, que está fazendo mal. Quando eu era doente de enxaqueca, antes de Deus me curar, na hora que eu percebia que a dor estava chegando, eu mordava uma água, bebia e vomitava tudo, eu ficava bom antes de adoecer. Tem coisa que só vai vomitada para que você fique bom, ou sempre terá prejuízos na vida. Arrependimento, confissão de pecado e abandono da prática. Do caso contrário, não haverá mudança. Se fala de avivamento, as pessoas estão pensando em grito, as pessoas estão pensando em curas. E para que as pessoas serem curadas, pularem e gritarem, irem para o inferno? Avivamento gera arrependimento, confissão de pecado, abandono da prática, temor a Deus, respeito por Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos ainda em Isaías 63:10. Eu estou falando quando a mão do Senhor fica contra nós. Porque uma coisa é nós temos Deus em nosso favor, a outra coisa é Ele estar contra nós. Isaías 63, versículo de número 10 está dizendo: mas eles foram rebeldes, eles entristeceram o Espírito Santo, pelo que ele passou a ser inimigo. E o próprio Espírito começou a pelejar contra eles. Como? Venceremos se o Espírito não estiver do nosso lado. Se Isaías 43:12 diz: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, quem faz tudo é Ele. E se Ele for contra nós? Atos dos Apóstolos, capítulo, não aqui Isaías ainda, veja aí, capítulo 37 e 36 de Isaías, veja só: então saiu o anjo do Senhor contra os assírios e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã bem cedo, ainda estava escuro, eis que tudo eram corpos mortos. E irmãos, se Deus se levantar contra nós, não fica nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Enquanto muita gente é contra teólogo, mas um teólogo temente a Deus é uma maravilha. E aqueles que põem-se na direção de Deus para andar de acordo com a Bíblia Sagrada é uma bênção. A Bíblia diz em Atos 5, 38 e 39, olha o conselho de Gamaliel: eu vou dizer a vocês, larga esse povo de mão, deixa esse povo, porque eu não sei se é um conselho ou se é obra de Deus, mas se for coisa de homem se desfará. 39, mas se é de Deus, não tem quem possa desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achado combatendo contra Deus. Às vezes as pessoas pensam que estão se opondo a uma pessoa, a um ser humano, mas se esse ser humano está segundo a direção de Deus, é se opor ao próprio Deus. Será que a gente tem como entender isso? Josué, capítulo de número 5, o texto sagrado diz o seguinte:
5 e 14. Aí o ser espiritual, ele responde: não. A última pergunta, porque no 13 ele faz primeiro: é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o ser começa respondendo pela última pergunta: és nosso inimigo? Aí ele responde: não sou inimigo de vocês. Se Josué soubesse com quem estava falando, já era motivo dele ficar muito alegre. Agora ele responde a primeira pergunta: mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Glória a Deus por isso. Ou seja, eu sou do lado de vocês. Quando ele disse isso, a palavra pesou, porque está escrito: então Josué se prostrou sobre o seu rosto, prostrado junto ao pó, mas adorando a quem é digno. Prostrado junto ao pó, mas adorando quem é digno. Quando ele diz: eu sou príncipe do exército do Senhor, Josué se prostra sobre o seu rosto e coloca o rosto na terra e o adorou e disse: pois pode mandar, porque eu estou aqui só para ser servo. Oh, irmãos, quando nós todos tivermos o entendimento que não é o pregador, que não é o pastor, que não é o líder, que não é isso nem aquilo, mas nós nos prostrarmos com o rosto em terra, dizendo: eu não sou melhor do que o pó, pois dele eu vim e para ele eu me tornarei. Quando nós entendermos isto e nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, e dissermos: Senhor, eu estou aqui, pode dar as diretrizes, as coisas serão diferentes, porque o 6º ponto diz isso: pronto para receber as diretrizes. Mas como alguém vai ouvir se ninguém quer parar para ouvir ou aprender, saber de alguma coisa? Vamos para o versículo de número 15. E disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. 7º ponto da mensagem: reverencie o lugar por causa da presença. Era um lugar ao ermo, poderia ser, mas não é o lugar que é importante, é a presença de quem está no lugar que faz o lugar ser importante. É só nós olharmos para nós quem éramos. Nós estávamos no monturo, Salmo 113, versículos 6 e 7. Mas o Senhor com mão forte nos tirou do monturo e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. Deus nos tirou da miséria, da lama, do charco de lodo e nos trouxe para a sua presença. Quando alguém lhe chama para cantar, não é por causa da sua voz, é por causa da presença dele dentro de você. Quando alguém quer te ver pregar, não é por causa da sua exposição, é por causa da presença dele que tornou a casa importante. Quando nós desejamos ir à casa do Senhor, não é por causa da suntuosidade do templo, porque isso não nos atrai, não é por causa do som, porque às vezes ele não ajuda, é por causa de uma presença maravilhosa que fica neste lugar e nós somos atraídos por ela. Não adianta nos reunirmos e não ter palavra de Deus no nosso meio. Quando algum espírito demoníaco se aproxima
aproximar de você por meio de pessoas e dizer que a palavra não é importante, que importante é fogo. Repreenda em nome de Jesus, porque tudo é gerado pela palavra. E a palavra nos confronta, a palavra nos mói, a palavra mostra as nossas falhas, a palavra mostra que nós precisamos nos aproximar de Deus. A palavra nos faz ver igual a Pedro. Depois da pesca, ele disse: Jesus, fica aí, não te aproxima de nós. Cristo é a própria palavra viva. Eles estão acabando de ter uma pesca maravilhosa. Eles viam ao longe e não sabiam quem era, mas quando eles perceberam, ele disse: fica aí mesmo. A palavra mostra a nossa insignificância, mas revela a grandeza, o poderio, a magnificência, a majestade, a soberania, a grandeza, o poder de Deus. Só a palavra de Deus. É por isso que há muitos lugares já não tem mais a palavra. É por isso que reunião de ministério já não se lê mais a palavra. É por isso que cultos ditos cristãos não se tem a exposição bíblica. E você não tem ideia da quantidade de pessoas insatisfeitas, porque ainda nós priorizamos a palavra do Senhor. Este culto começou bem cedo e várias pessoas pregaram nas ruas. Nós nos reunimos aqui no templo e oramos bastante, mas cantamos pouco. Mas nós já estamos há algum tempo meditando na palavra, e esta palavra vai trabalhando em nós, vai fazendo o que Deus quer fazer em nós. E ainda que a gente não corra nessa noite, a gente não pule nesta noite, mas o Espírito nos confronta e mostra para nós o quanto precisamos melhorar. E a Bíblia diz que o espírito do mundo entristece e mata, mas o Espírito de Deus, ele traz a tristeza para nós, para que sejamos melhores. A tristeza, segundo Deus, gera alegria, mas a tristeza do mundo gera morte, segundo os Coríntios 7:10. Essa tristeza que a palavra gera em nós, quão boa é, porque nós vemos o quanto precisamos chegar perto de Deus. Êxodo capítulo de número 3, versículo 2 a 6, é conhecido de todo mundo esse texto da Bíblia. Nós vamos ler outra vez. Êxodo 3, 2 a 6. E apareceu-lhe o anjo do Senhor da mesma forma. Ele não disse que seria da mesma forma. Ele apareceu a Josué, mas antes apareceu a Moisés. Apareceu o anjo do Senhor, olha aí a maiúsculo, em uma chama de fogo, porque é uma das manifestações de Deus. Até quando Jesus aparece no Novo Testamento, João falou acerca dele: está vindo um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E no meio de uma sarça, e olhou, olha aí a visão, e eis que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Ou seja, parece que ele estava treinando. Não sei se viram, não sei se não viram, a presença é muito forte. Moisés disse: agora eu vou me virar, eu vou criar coragem, e eu verei essa grande visão. Porque a sarça não se queima, não sei que negócio é esse. Versículo 4. E vendo o Senhor, Moisés teve coragem de virar para lá e ver. Deus bradou do meio do fogo e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eu estou aqui. Para nós, ele só repetiu o nome de Moisés, mas Moisés sabia que quando o Senhor falava assim, ele estava dizendo: eu conheço tu, conheço teu pai, eu conheço tua mãe, eu conheço teus parentes, eu sei de onde tu saiu, eu sei o que tu fez, eu sei tudo acerca de ti. Deus sabe tudo acerca de nós,
Mas apesar de tudo que sabe, Ele quer usar as nossas vidas como instrumento para a glória e louvor do santo nome dEle. O texto sagrado diz que Ele disse: eu estou aqui. Da mesma forma que Josué fez do jeito que ele queria que fosse feito. E disse: não te chega para cá. Tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Não tem como conquistar outras terras sem antes pisar em terra santa. Versículo 6: disse mais o Senhor. Então sempre tem algo mais. Tem gente apressada que quando a gente lê o mesmo texto diz: eu já ouvi essa pregação. Deus tem mais de feliz. Glória a Deus, aleluia. Não é porque o texto é conhecido que a mensagem não possa ser nova. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Aí Moisés não aguentou. Se o senhor foi com esses homens tudinho, eu tenho que cobrir o rosto para falar contigo. Porque Moisés ficou com medo de olhar para Deus. Você quer ver mais? Leia Hebreus capítulo 12, para você ver uma coisa. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 18, está escrito: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo. O monte todinho estava fumegando, porque a presença de Deus estava lá. O que é importante não é o lugar, é a presença de quem está no lugar. E onde o Senhor chega, a sua presença marca o lugar. E a escuridão e as trevas e a tempestade, por mais escuro que seja o lugar, por mais trevas que tenha no recinto, por maiores que sejam as tempestades, quando Deus se manifesta, tudo se faz bonança e o nome dele é glorificado. Versículo de número 19: e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que eles não falassem mais. O problema é esse, que o falho homem, quando confrontado por Deus, ele diz: tá bom, Deus, não precisa mais do que isso. Versículo de número 21: e tão terrível era a visão. É por isso que dizemos que o diabo é horrível, mas Deus é terrível. E quão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Ezequiel capítulo de número 3, capítulo de número 1: eu estou só lhe dizendo que sem pisar em terra santa não tem como ir adiante, não tem como conquistar outras terras. E nós precisamos ter esse contato da visão, da glória de Deus. Ezequiel 1:28, olha o que está escrito: como o aspecto do arco que aparece na nuvem, o arco-íris, no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Está falando do reflexo que era tão grande que arcos se faziam à presença dele. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 3, versículo 15 e 16: e vi aos do cativeiro em Tel-Abib, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e eu fiquei ali 7 dias. Escute isso. Você que pensa que precisa sair do lugar onde você está para que Deus te use, você que pensa que é impossível Deus te usar, se você está no lugar onde todos conhecem as suas misérias, Ezequiel tem uma visão de Deus e ele diz: eu morava onde eles moravam, e eu fiquei ali 7 dias como besta, pasmado no meio deles. Eu quero ver um homem inteligente para ter contato com a glória de Deus, que não fique parecendo besta. 7 dias
da ideia do impacto da glória que foi tão grande, que ele adoeceu. E o versículo 16 diz: e sucedeu que ao fim de 7 dias, quando ele se recuperou, aí veio a palavra do Senhor a ele dizendo, livro do profeta Daniel, logo após, capítulo de número 7, versículo 28. Eu não consigo acreditar que pessoas veem Deus, falam com Deus, ouvem Deus e não mudam nada na sua vida. Eu não consigo acreditar porque Pedro era terrível, horrível, pecador. Mas quando Pentecostes, ele foi mudado e a vida dele foi transformada. 7:28 de Daniel está dizendo: aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, ou seja, depois que a visão acaba, a revelação termina, aí Daniel diz: agora eu sou homem, os meus pensamentos muito me espantavam, e eu fiquei mudado, meu semblante, eu fiquei amarelado. Só que aconteceu uma coisa, eu guardei no meu coração. As pessoas choram da igreja, lagrimejam, gritam, berram, mas saem daqui, não lembram mais de nada. Daniel diz: eu tive uma visão, mas eu guardei. Nós precisamos guardar alguma coisa nesta noite. O capítulo 8, versículo de número 27, está dizendo o seguinte, 8:27, e eu, Daniel, enfraqueci. Eu estive alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Quando Daniel levantou, ele tratou das coisas dele, mas das coisas do rei. A espiritualidade não anula a nossa vida social, se bem que algumas coisas precisam mudar na nossa vida. Nós continuaremos seres humanos, mas muito usados por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele cuidou das coisas do rei, e as pessoas não entendiam. Se você quer avivamento, prepare para ser perseguido. Se você quer avivamento, prepare-se para ser odiado. Se você quer avivamento, prepare-se para ouvir o que você não está habituado a ouvir. Se você quer avivamento, prepare-se para as pessoas não lhe compreenderem. E diz o pastor Russell Shedd, da sua Bíblia de Estudo, que as pessoas diziam que Ezequiel naqueles dias não passava de um esquizofrênico por causa das suas visões e revelações. Fique de pé. Se você quiser o que Deus está disposto a lhe dar, você tem que estar disposto a entender que nem todos entenderão o que Deus tem na sua vida. As pessoas, ao invés de lhe verem como um ajudador, lhe terão como um adversário. Vão querer medir força com você. Vão achar que você está galgando espaço ou querendo tomar espaço, quando na obra de Deus tem espaço para todo mundo e ainda sobra coisa. Grande é a seara e são poucos os ceifeiros. Tem alguém nesta noite aqui que deseja entregar a vida a Cristo? Eu estou lhe dizendo que é impossível conquistar outras terras se não pisar em terra santa. É impossível você avançar na vida espiritual como você deseja, se você não reconhecer que precisa mais de Deus. E nós não temos muito tempo, já ultrapassamos. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Tem alguém que deseja arrepender-se dos seus pecados? Tem alguém que deseja reconciliar-se nessa noite? A oportunidade é essa. Tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus? Tem alguém que deseja aceitar a Cristo? Está todo mundo muito bem, obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. E que essa palavra esteja na nossa mente, no nosso coração.